dia! Sejam bem-vindos ao Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui na UERN TV. Muito prazer, eu sou Letícia Oliveira e nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 na TCM e também no youtube.com/UERN TV. No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário cultural, fazendo um recorte aqui para o município de Mossoró. Para isso, nós estamos recebendo o produtor cultural Micael Bandeira. Micael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia, pelo convite e também todos os telespectadores aqui do programa Em Pauta. Micael, para a gente começar, seria bom a gente conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Fala um pouquinho sobre como você se desenvolveu na área da cultura. Então, eu trabalho com produção cultural desde 2018, né? Através da minha produtora, Pareia Produções. Atualmente também sou produtor cultural do SESC Rio Grande do Norte, aqui na unidade de Mossoró. Mas já atuo com cultura desde o tempo da universidade, né? Eu sou egresso da UERN, já sou formado em serviço social desde 2017, mas na universidade mesmo eu comecei na própria UERN, né? No movimento estudantil. Essa cultura dos enterros do semestre começou quando a gente era do DCE, essas festas que até então não tinha. Eu acredito que essa daí foram as primeiras experiências, né? Aí quando eu me formei, entrei para esse mercado, né, da cultura, sempre pesquisei a área cultural, meu mestrado também foi pensando em política pública de cultura, e a partir do momento que eu abri a produtora, e nunca mais parei, né? E estou aí até hoje. Caio, muito bom saber que você já foi um de nós. Mas eu queria saber, assim, você atuando nessa área da cultura já há um tempo, como você vê que coopera, né, assim, para o cenário, para a economia local, para a identidade da cidade, a cultura em si? A Mossoró é uma cidade que tem um movimento cultural muito forte, né? Sempre teve movimento do teatro muito organizado. Eu acredito que sem essa articulação dos artistas aqui da cidade, muita coisa não teria acontecido, né? Hoje a gente só tem 2 teatros na cidade, porque na década de 90 teve um movimento muito forte dos artistas pleitear isso. E hoje a gente vê isso acontecer principalmente através das políticas públicas, dos editais de incentivo, que é fundamental também para a arte fluir, né? Hoje a gente tem um prêmio Fomento no município, temos no estado, hoje as próprias leis de incentivo do governo federal, né, que a partir dessa mudança de governo teve um impulsionamento, né, muito forte em relação à cultura, que até então o governo anterior não era muito apoiador, mas nesse a gente já vê uma virada de chave, uma melhoria desse cenário. Só agora, nesses primeiros 6 meses, já foram lançados mais de 15 editais pelo governo federal. Vem aí agora a Lei Paulo Gustavo, né, que vai incrementar mais de 33 milhões para a cultura do estado e 32 milhões para os municípios. Então, é uma injeção muito grande de fomento, né, para a produção cultural. E imagina Mossoró, né? A gente tem 2 grandes eventos durante o ano, né, que é o Mossoró Cidade Junina e o Alto da Liberdade, agora em setembro, mas o ano todo não para de acontecer, né? A gente tem produções de música, de teatro, de dança, que a cidade é muito rica, né, nessa diversidade cultural. E cada vez mais a gente, inclusive, precisa desse tipo de incentivo, né, e a arte sempre está fluindo. Micael, você falou um pouquinho sobre essa questão, né, do cenário do cenário cultural ter recebido muitas melhorias. Quais foram essas melhorias? E também um pouquinho falar sobre a Lei Paulo Gustavo, que foi aí lançada recentemente. A Lei Paulo Gustavo vem de uma continuidade, né, desse período pandêmico, ainda é uma lei de emergência cultural, que devido à pandemia tudo parou, né? Eu acho que o grande respiro das pessoas até para suportar isso em casa foi a arte. Eu acredito, sem as lives, sem os filmes, sem as séries, o que seria de nós nesse isolamento social, né? E tivemos anteriormente a Lei Aldir Blanc, que foi justamente nesse período da pandemia, e a continuidade agora para essa retomada do mercado, né? Porque a gente está vivendo aí desse processo de retomada, né? Não é todos os setores que se recuperarão ainda, e vem agora justamente a Paulo Gustavo para fazer esse complemento, né? Dessas ações, que ainda é uma lei emergencial. Muito voltado agora para o audiovisual, que também foi um grande boom, né, na pandemia. Sem o audiovisual, as demais linguagens não teria como acontecer. E isso é muito importante, tipo, quanto de produção de filmes, de webséries, nossa, lançamentos de disco, quantos artistas surgiram, né? E é importante ter esse incentivo público, né? Porque sem um financiamento, muitas vezes, a arte não acontece. Sem a manutenção de um espaço cultural, não tem onde o artista se apresentar. E sem um fomento, não tem como o artista produzir. Então, é um ciclo, né? Que acontece, que a gente espera que seja contínuo, né? Agora,
A gente teve a aprovação, inclusive da Lei Aldir Blanc, que vai se tornar uma política permanente de Estado, que vai financiar para os próximos 5 anos, né, essa política sistemática de distribuição de recursos para os estados e municípios fomentarem, né, em editais produtos artísticos do modo geral, né, pensando na cultura como um todo, né, não só nas artes, mas na gastronomia, nos pontos de cultura, enfim, que é muito importante, né, porque sem essa fruição da arte, às vezes muitas coisas não conseguem acontecer, porque temos os grandes eventos, né, que comercialmente já são vendíveis, mas temos também aquelas pequenas produções, a produção experimental, que necessita, de fato, desse incentivo, né, para conseguir fluir. Micael, nós ficamos muito felizes de ver que realmente a cultura ela tem tido esse reconhecimento, né, como você falou, foram lançados mais de 15 editais, aí tem a questão da Lei Paulo Gustavo e tem outras melhorias e outros investimentos que vêm sendo feitos nessa área. Mas a gente sabe também que ainda é uma área que enfrenta muitos desafios. Você pode falar um pouco sobre essa questão dos desafios que a cultura ainda enfrenta, que os artistas ainda enfrentam na organização dos eventos? Não, com certeza. Principalmente essa questão da própria sensibilidade dos gestores públicos, né? Como eu disse inicialmente, né? No governo anterior, né, do governo federal, a gente viveu um momento muito duro, que se for comparar só nesses primeiros 6 meses desse novo governo, né, que foi o governo Lula, comparado ao governo anterior, fez muito mais do que esses últimos 4 anos que a gente viveu, né, que foi de total desmonte das políticas públicas, né, de cultura. E a gente está realmente vivendo esse processo de retomada, né? Aqui em Mossoró também a gente precisa muito estar em cima dessa cobrança, né? Porque a gente diz que tipo nada cai do céu, né? Tudo é conquistado. E sem essa conscientização, sabe, da própria classe artística, fica muito difícil não ter essa fluidez, né? E é fundamental existir esses editais, porque às vezes só com a bilheteria, só com o ingresso, nem todos têm condições, né? Como eu estava dizendo inicialmente, tem muitos projetos experimentais, projeto da própria cultura popular, né, que necessita daquele incentivo, que sem esse financiamento público muitas vezes não flui. E os editais vêm aí para abraçar essa diversidade cultural que é super importante para acontecer. Óbvio que também não podemos depender só disso, né? A arte precisa fluir, a cultura no geral, independente se vai ter financiamento ou não, mas isso é uma injeção muito importante que necessita ser feita, ser fomentada e cada vez mais ter essa acessibilidade, né? Até do diálogo com as gestões públicas, né? A participação da sociedade civil através dos conselhos de cultura, a estruturação em si da política cultural, tanto no município como no estado. Aqui em Mossoró, por exemplo, a gente não tem um plano de cultura definido, né? Então, parte muito das vontades e da visão dos próprios gestores do que vai ser a prioridade. Então, que a gente chama assim até de CPF da cultura, né? Nós temos o plano, o conselho e o fundo, né? Aqui em Mossoró a gente também não tem um fundo municipal de cultura, né? Que seria essa fonte financiadora permanentemente, né? Porque o que a gente muito vê constantemente é apoio a eventos pontuais. Mas, tipo assim, e o resto do ano? Tipo assim, Mossoró, por exemplo, a gente tem o Mossoró Cidade Junina, que é, sem contestação, um grande evento para a cidade, muito importante. Já tem diversas pesquisas que avaliam que, de fato, tem um retorno positivo para a cidade, mas, tipo assim, é durante um mês. Então, quer dizer que, tipo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o Mossoró não respira cultura? Em dezembro, entendeu? Então, a gente precisa pensar em políticas permanentes, entendeu? Não pensar só um calendário de eventos, e sim uma política como um todo que englobe todas as demandas, não só da sociedade, como também da classe artística. Micael, é interessante você falar isso porque a gente vê um cenário, né, em relação ao setor da cultura que ainda tem muitas deficiências, né? Ainda existe um déficit ali. Mas, em contrapartida, a gente vê o surgimento de artistas que estão ali tentando ter uma única oportunidade. Como você vê o surgimento desses novos artistas e também quais dicas você poderia dar para eles em relação a financiamento, né? Aí o início é sempre muito difícil. Sim, a gente, inclusive, necessita cada vez mais de formação, né? Aqui em Mossoró, por exemplo, a gente tem a escola de artes, mas é muito aquilo do embrionário ainda, né? Do infanto-juvenil, de quem está começando. Mas, para tu ter noção, Mossoró não tem um projeto de capacitação, de continuidade. E para quem está começando, né, além das políticas dos editais,
tem também as leis de incentivo, né? A gente tem pelo Estado a Lei Câmara Cascudo, né? Que é através do financiamento das empresas, né? Os produtores ou os próprios artistas escrevem os projetos na lei, depois, se der aprovado, vai captar com as empresas, que aí já é uma outra lógica de mercado, né? Tipo, não é o governo financiando diretamente a esses projetos. Aí necessita das empresas injetarem, acreditarem, né? Nos projetos, que é inclusive uma ação que a gente faz permanentemente, que é de sensibilizar a classe empresarial, né? Para financiar esses projetos, porque é deduzido do imposto que eles acabam pagando e não sabem para onde vai. E ali o empresário tem a certeza que ele está financiando um projeto que vai gerar um impacto, que tem todo um retorno. Fora também outros meios de financiamento, né? O crowdfunding, que é o financiamento coletivo, que muitas vezes também acaba sendo utilizado. Enfim, algumas possibilidades que surgem aí para quem está começando. Muito interessante, Micael. Muito obrigada pelos esclarecimentos nesse primeiro bloco. E a gente agora vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 9h, no Futura. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. E já estamos de volta com Em Pauta. Hoje estamos recebendo o produtor cultural Micael Bandeira. Micael, vamos voltar aqui para esse segundo bloco, né? O primeiro foi de muitos esclarecimentos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como está o cenário cultural aqui em Mossoró hoje, né? Quais são as perspectivas que você consegue ver com tantos eventos que você mesmo citou que acontecem ao longo do ano? Não, eu acredito que agora com essa retomada, né, como a gente estava falando anteriormente, tudo tende a melhorar, né? A gente vê, por exemplo, temos festivais de cinema, agora como o Facim, que vai acontecer ainda esse ano, eventos de música no geral, e fora, eu acredito que o grande boom vem hoje também através do audiovisual, né? Que com a Lei Paulo Gustavo vai vir muita produção, né? Fluidez de filmes, próprias montagens de espetáculo, né? Recentemente a gente teve até a estreia do Desassossego, assim, a Máscara de Teatro, os grupos de dança. Então, tipo assim, Mossoró é uma cidade que respira cultura, né? Não à toa a gente recebeu o título de capital estadual da cultura, porque aqui a classe artística é muito engajada. A gente está vivendo um cenário de evolução, eu acredito, né? Como eu lhe disse, a gente passou um período de muita luta, assim, de que foi bem difícil durante a pandemia. Muitos artistas tiveram que ir para outras áreas, né? Não continuar nas suas atividades. E eu acredito que esse momento agora é de reconstrução mesmo. A gente está vivendo esse momento, né, desse fomento agora que nós estamos tendo através desses editais, que eu acredito que só tende a melhorar.
Falando assim nesse cenário de evolução, não somente em relação às melhorias ao setor cultural, mas também ao próprio trabalho dos artistas, né? Com esse meio digital, como você acha que os artistas têm conseguido se adaptar a isso? Ou talvez aí se diversificar, né? Se reorganizar para esse mercado? Eu acho que hoje não dá para pensar uma ação cultural sem pensar na internet, né? Eu acho que cada vez mais as produções estão nessa pegada mais híbrida, né? Não tem como pensar hoje você fazer um show sem você ativar alguma coisa na internet, né? Eu acho que isso é uma coisa que é um legado desse próprio período que a gente passou da pandemia, que ficou, né? Tipo, as próprias lives não acabaram. Eu acredito que o boom de podcasts também que se criou, né? Que é esse link, né? Você pensar sempre o on e o off. Eu acho que até nessa questão hoje de próprio pensar não só os eventos como uma apresentação, mas como uma experiência também. Eu acho que essa imersão digital misturada com a cultura é algo permanente. Não tem mais como você pensar um evento sem pensar uma ação para a internet, né? Nem que seja um after movie ali para você registrar e botar nas redes sociais, porque ninguém mais vive sem um smartphone na mão, né? Todo mundo está ali online, conectado 24 horas. Então eu acredito que tudo que tende a ser produzido de evento, no geral, também vai estar dialogando com a internet. E assim, Micael, tão importante quanto investir nas produções atuais é proteger o que a gente já tem, né? Como o patrimônio cultural aqui de Mossoró, ele tem sido protegido? Isso é muito importante, essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas esquecem do tradicional, né? Da cultura popular e tudo mais. A gente tem, por exemplo, uma grande referência, um mestre vivo, né? Que é o poeta Antônio Francisco, com Cris, que é embolador de coco, e muitas vezes essas pessoas ficam escanteadas, né? Assim, e é super importante, inclusive, a gente valorizar essas pessoas enquanto estão em vida, porque muitas vezes a gente pensa nos grandes mestres depois que falecem, infelizmente, né? É a partir daí que se valoriza, mas eu acredito que isso é fundamental, pensar uma maneira de proteger essa tradição, né? Tipo, até o próprio São João, né? O quanto a gente tem um grande São João, mas tipo assim, onde é que você vê o forró raiz no São João de Mossoró, né? Cada vez mais também o mercado vem muito forte, né? Às vezes acaba desvirtuando até da própria proposta do evento, né? Você vai para um show e não está tocando forró, então da onde é que a gente protege essa nossa identidade? Então é preciso pensar isso também, sabe, nessa preservação. E o que de fato é nosso. Porque quando a gente pensa a cultura no geral, a gente tem que não só pensar na inovação, mas também proteger a tradição, né? E é fundamental ter essa visão paralela, né? Porque um não pode estar no sobrepeso de valorização sobre os outros. E a partir daí, mais uma vez, tem que ter essa visão também das gestões públicas, de políticas públicas que protejam, né, esse legado no Estado. A gente tem a lei, né, do patrimônio vivo, que é justamente dar esse subsídio para esses mestres da cultura popular que estão vivos, né, para justamente manter suas atividades, né, que é justamente essas atividades que não são comerciais, né. Às vezes é a poesia, é a roda de viola, a embolada de coco, é a declamação de histórias, né, até para proteger a própria memória, né, porque tipo, quem é um povo sem sua memória? Então, aqui em Mossoró a gente, infelizmente, não tem nada direcionado para isso, mas é de fundamental importância que se pense algo para proteger essa nossa tradição. E assim, falando sobre os novos artistas, né, que estão surgindo, eles começam a procurar aí no que eles podem participar. Como eles fazem para achar esses editais? Você acha que é acessível? Em partes, né? Porque muita gente, assim, não é todo artista que lida muito bem com essas questões burocráticas, né? Que querendo ou não, existe de fato uma burocracia, porque a gente está lidando com recurso público, muitas vezes, ou até privado, precisa prestar conta e tudo mais. E muitas vezes os artistas recorrem a um produtor para lidar com essa demanda. Mas é por isso que eu falei, cada vez mais é importante ter momentos de formação, né? De estudar, de procurar esses meios para fluir, né, esse acesso, né, porque os caminhos existem, mas muitas vezes quem está começando não conhece. E até também para ter espaços que abracem, né, esses novos artistas, porque como eles estão começando a carreira, muitas vezes não tem nem onde se apresentar, né, aí a partir daí
a importância de existir festivais, mostras, que é justamente para dar esse espaço e visibilidade para essa galera que está começando. E claramente que existem os artistas que participam, né, dos projetos culturais, mas existem também aqueles que propõem os projetos culturais. Como faz para poder fazer uma proposta, por exemplo, e fazer com que de alguma forma ela seja analisada? Não, aí tem diversos caminhos, né? Tipo, tem tanto do setor privado, por exemplo, o próprio SESC tem eventos e editais anuais, né? A iniciativa privada através das leis de incentivo. E eu acredito que é realmente buscar. Tipo assim, anualmente, por exemplo, o Sebrae lança todo ano um edital de economia criativa, que é aberto também para todos os eventos. Então, eu acredito que os artistas têm que buscar essa formação e realmente, assim, de fato, mapear o que é que a gente tem aqui no estado disponível, né? Como eu lhe disse, nem todos têm esse acesso de fluidez de ter esse traquejo, né? De elaborar projeto e tal, mas existem muitos produtores, muitos parceiros que podem colaborar com isso, né? Então, ver esse cenário local, né? Primeiramente, ver ao seu redor, né? Na cidade, primeiramente, para se fortalecer, você precisa construir uma cena, né? Tipo, qual é a cena que você quer entrar? É a do teatro, é a da dança, é a da música? Você ter esse network, né? De conversar com outros artistas, que é sempre importante para você ampliar seu leque de possibilidades. Muito interessante, Micael. E a gente fala um pouquinho sobre esse cenário atual, né? Mas como você consegue ver o cenário da cultura no futuro aqui em Mossoró? Eu espero que melhore, né? A gente pensa sempre na perspectiva boa, né? Como eu lhe disse já, Mossoró é um celeiro de artistas aqui. A gente não peca em nada, né? Atualmente, inclusive, muitos atores de Mossoró participaram até agora da série do Cangaço Novo, né? Já teve gente que participou da novela da Globo. Enfim, a gente tem um cenário cultural que não deixa para trás nenhum outro lugar. E é isso, Mossoró é referência da música, temos André da Mata aí, que inclusive tem composições nacionais, inclusive está compondo agora para Xande de Pilares. E eu espero que, na verdade, o público também reconheça, né? Porque muitas vezes as pessoas valorizam o que é de fora e esquecem de olhar o que está dentro de casa, né? E aqui a gente tem uma produção riquíssima em todas as áreas, seja no teatro, na dança, na literatura, na poesia, na música. E eu espero que esse cenário cada vez cresça, né? E, Micael, a gente tem aqui em Mossoró já cenários culturais que a gente já conhece, que já são característicos, produções que acontecem ao longo do ano, que a gente sempre sabe e tal. Mas quais são as expressões artísticas assim que acontecem aqui em Mossoró, mas que a gente não consegue ter muito acesso, que a gente não tem muito conhecimento, que você poderia falar um pouquinho para a gente? Talvez também eventos que acontecem durante determinado mês ou nos finais de semana. Eu acredito que aqui está crescendo muito uma cena do slam, né, do hip hop, que é uma cultura mais de periferia, né, mas acontece, pessoal, tá nesse processo de resistência. Temos também o rock and roll, Mossoró é uma cidade bem pioneira no rock and roll, temos diversos eventos aí durante o ano que fomenta essa cultura do rock, nessa cena do rock, seja desse rock mais independente até o heavy metal. Temos os grupos de dança que sistematicamente estão fazendo apresentações e aqui a coisa não para, né? Realmente procurar o que você mais gosta, né? Que você acaba achando sua tribo ali. Eu digo que Mossoró tem gosto para tudo, assim, onde você quiser você encontra. E isso, tipo, até também a cultura de matriz africana também está crescendo muito aqui em Mossoró e também precisa dessa visibilidade, precisa desse incentivo, que muitas vezes as pessoas têm até um certo preconceito, né, dessa cultura mais alternativa, mas existe e ela não pode ser invisibilizada, né? Então, enfim, é você procurar sua tribo e fluir. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final do programa e eu gostaria, Micael, que você fizesse um destaque de como Mossoró assim, já se destacou no cenário nacional, porque você falou até da participação do pessoal do Rio Grande do Norte na série, né, da Amazon. E aí, como Mossoró tem se destacado no cenário nacional, e não somente Mossoró, mas o próprio Rio Grande do Norte, também o nosso estado. Uhum. Como você bem falou, tivemos recentemente o Cangaço Novo, né, diversos atores, e muitas vezes pessoas nem sabem, né, que essas pessoas participaram aqui.
Eu acredito que esse boom do audiovisual, né, possibilitou muito essa visibilidade até de festivais de filmes, né? Tivemos até o Plínio recentemente também, que é um produtor audiovisual daqui de Mossoró, foi premiado com curta-metragem. Aqui no próprio estado do Rio Grande do Norte, temos Titina Medeiros, que está em novela global. O próprio Antônio Francisco, né, que tem esse reconhecimento nacional que a gente precisa cada vez valorizar, como eu já falei, o André da Mata, está fazendo produções com o Xande Pilar. Então você vê que Mossoró está sempre ali em pauta em algum canto, né? O próprio Rio Grande do Norte em si, né? Até agora eu acredito que isso vai até ampliar, que tem uma lei chamada Film Commission, que foi aprovada na Assembleia, que é para justamente incentivar produções audiovisuais a virem para o estado do Rio Grande do Norte. Então isso só tem a ampliar cada vez mais essa visibilidade aqui do nosso estado, né? Até, por exemplo, também outro filme nacional, né, que foi gravado aqui, que foi o Bacurau, foi gravado no Rio Grande do Norte. Então muitas vezes as pessoas nem sabem. Então muita coisa acontece e fica por trás dos bastidores, né? Mas você vê o quanto o Rio Grande do Norte está sempre em cena, né? Micael, ficamos muito felizes de ver que realmente o cenário cultural ele tem crescido durante todo o programa. Você falou sobre leis, editais, programações que nós temos, que é bem extensa. Então, realmente, o cenário cultural ele está tendo aí essa chance de evoluir. E aí, Micael, fica aqui o agradecimento por toda a colaboração que você deu no programa de hoje, tá bom? Não, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição aí para vocês quiserem. Muito obrigada. Nós estivemos ao vivo no 23.1 da TCM, no youtube.com/UERN-TV. Na próxima semana também, tá? Se quiser acompanhar todo o nosso conteúdo, basta nos seguir no Instagram, @UERN-TV. Tenham um bom dia e até a próxima semana.